Fala galera, fala minhas farletes, fala meus farlotes. O Farley tá na área hoje para gravar uma aula, uma videoaula de cinemática vetorial. Falar de velocidade vetorial instantânea, aceleração centrípeta, aceleração tangencial. Vem com o tio. Se você não for inscrito, se inscreva. Deixe seu like, deixe seu comentário e solta a vinheta. Vamos lá, deslocamento vetorial. Imagine que um corpinho foi do ponto A até o ponto B por esse caminho muito feio. Esse é o caminho que o corpinho fez, ó. Show de bola, tio Farley. O que é o deslocamento vetorial? Deslocamento vetorial é o segmento de reta, é o vetorzinho que liga o ponto inicial ao ponto final. O ponto inicial ao ponto final. É o vetorzinho. Você vai traçar um vetor com origem no ponto A e fim no ponto B. Esse é o vetor ΔR, simplesinho. Então, qualquer movimento que você tiver, sempre vai fazer a mesma coisa. Ele vai te dar um ponto inicial e um ponto final. Não interessa o meio do caminho, interessa o ponto inicial e o ponto final. Você vai ligar o vetorzinho do ponto inicial ao ponto final. Esse é o chamado vetor deslocamento ou deslocamento vetorial. Vamos virar a página então, para a gente ver o que nos aguarda. Virou a página. Então imagine aqui, ó, vamos entender o ΔR em relação ao ΔS. Imagine que eu tenho uma lagoa, o cara saiu do ponto A e foi até o ponto B. Show de bola, tio Farley. E ele foi caminhando por fora da lagoa, ó. Maravilha. Quem que seria o ΔS? O ΔS é sempre medido em cima da trajetória. Entendi. Então, sempre o ΔS vai ser medido em cima da trajetória. Belezinha, tio Farley. Então, esse seria o ΔS, ó. Esse tamanhozinho aqui. Então, para eu medir, por exemplo, se eu tivesse um barbantezinho, eu esticaria essa linha e mediria o tamanho. Show de bola. E o ΔR, tio Farley? O ΔR é o segmento de reta que liga o ponto inicial ao ponto final. Esse seria o ΔR, o tamanho da seta vermelha, tá vendo? Ó? Ele tem essa direção e sentido, porque todo vetor tem direção, sentido e magnitude. Ah, é. Belezinha. Ele tem essa direção e esse sentido, e a magnitude seria o tamanho da seta. Então, volta no slide anterior que eu falei, vou voltar para vocês visualizarem. No slide anterior, o ΔS seria o comprimento da linha azul. Show de bola, tio Farley. Então, chegamos aqui, entendemos o que é o ΔS, entendemos o que é o ΔR. Professor Farley, tio Farley, o ΔS, ele é maior que o ΔR? Olha o tamanho do ΔS, olha o tamanho do ΔR. Sim, o ΔS é maior que o ΔR. O ΔS pode ser menor que o ΔR? Não, não pode. Mas o ΔS pode ser igual ao ΔR? Sim. Quando que o ΔS é igual ao ΔR? Quando o corpinho percorre uma linha reta, o movimento é retilíneo, aí o ΔS é igual ao ΔR. Então, o tio Farley colocou aqui, ó, o ΔS sempre vai ser maior ou igual à intensidade do vetor ΔR. Virou a página. Vamos lá, galera, vamos para um exemplo então. Ó, vamos imaginar que o corpinho fez uma circunferência, beleza? Imaginando que toda circunferência tem um raio errão. Vamos chamar de errão o nosso raio aqui. O corpinho deu uma volta na circunferência, mas eu quero analisar só o ponto inicial e o ponto final, que vai ser meia volta. Imagina que ele deu só meia volta. Vamos analisar essa meia volta aqui. Então esse é o ponto inicial e esse é o ponto final. Show de bola, tio Farley. E aí? Então, se ele veio daqui até aqui, sabemos que o raio é R, o segmento de reta que liga o ponto inicial ao ponto final é o ΔR. Belezinha, tio Farley. Então, ó, ΔR é o segmento de reta que liga o ponto inicial ao ponto final. Vetor vermelho. Tio Farley, que vermelho? Esse vermelho. A intensidade do vetor, sabemos que é o seu tamanho, certo? Qual é o tamanho do vetor ΔR? Tio Farley, você falou que o raio vale R. É rão. Aqui eu tenho um diâmetro. Então, beleza. É rão mais é rão, 2 é rão. Esse é o ΔR. Falei o ΔS. O ΔS é medido sobre a trajetória. Então vamos medir em cima da trajetória aqui, ó. Beleza, tio Farley? Então vai ser a linha azul. Que linha azul? Essa. Então quer dizer que o ΔS, ele é medido sobre a trajetória. Belezinha. É o rastro que o corpinho deixou. Então se ele percorreu esse caminhozinho aqui, ó, o ΔS é exatamente esse caminho que ele percorreu. E quanto vale a intensidade do ΔS? Tio Farley, isso tem a ver com o comprimento da circunferência, né? É.
Então, quanto vale o comprimento da circunferência? Vocês lembram? O tio Farley vai colocar uma regrinha aqui para vocês lembrarem, ó. O comprimento da circunferência seria esse tamanho aqui, ó. Imagine que esse pedaço da pizza estivesse no lugar. Então, o comprimento da circunferência, eu posso falar que é a borda da pizza, não é? E a borda da pizza é de cachupiri. Cachupiri. Entendi. Belezinha? Uma aluninha minha que lembrou isso, Ana Sofia, que me lembrou dessa formulinha aqui. Show de bola. Então aqui eu tenho metade da circunferência. Se eu tenho metade da circunferência, vai ser 2πr dividido por 2, que eu tenho só metadinha. Belezinha. Corta o 2 com 2. E aqui eu tenho πr. Virou a página. Então vamos lá para o conceito de velocidade vetorial média. Velocidade vetorial média é ΔR sobre ΔT. A velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. A vetorial média é ΔR sobre ΔT. Tio Farley, o ΔR você explicou o que é. Sim, eu acabei de explicar. É só pegar o ΔR que você calculou e dividir pelo tempo. Show de bola. Observa que isso aqui é uma igualdade vetorial. Não é uma igualdade vetorial? Então, o VM e o ΔR sempre vão ter a mesma direção. Sempre, 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 sempre. E como o ΔT sempre é positivo, o VM e o DR também vão ter sempre o mesmo sentido. Então, sempre que você olhar para essa formulinha, você vai gravar que a velocidade média, a velocidade vetorial média e o vetor de deslocamento sempre têm mesma direção e mesmo sentido. E como calcula? É só jogar na formulinha. Pega o valor do ΔR e divide pelo valor do tempo. Só dividir um pelo outro. Belezinha? Virou a página. Então vamos para um exemplo de velocidade vetorial média. Um carro percorre a quarta parte de uma pista horizontal e circular de raio 4 metros em 2 segundos. Só para deixar claro. Isso aqui seria uma pista vertical e circular. Isso aqui seria uma pista horizontal e vertical. Horizontal e circular. Então, por exemplo, um carro fazendo uma curva num balão, numa rotatória, seria uma pista horizontal e circular. E um carro fazendo um looping seria uma pista circular e vertical, belezinha? Então, show de bola. Então, a pista horizontal e circular de raio 4 em 2 segundos. Então, seria isso aqui, ó. O cara está fazendo uma pista horizontal, imagine que isso aqui está no horizonte, certo? E ele quer só um quarto da volta, belezinha. O raio vale 4 e ele faz isso em 2 segundos. Show de bola. Quais são os dados? Então, os dados são aqui, ó. Raio 4 metros, 4 metros, 4 metros. O π vai ser 3, tá? O ΔT é 2 segundos. Belezinha. O que eu quero saber? Eu quero saber a variação do espaço, que é o ΔS, o vetor de deslocamento, que é o ΔR, a velocidade escalar média, que é ΔS sobre ΔT, e a velocidade vetorial média, que é ΔR sobre ΔT. Show de bola? Show de bola, tio Farley. Vira a página. Então tá bom. Vamos calcular aqui primeiro o item B, tá bom? Tipo, ele vai calcular primeiro o item B, o ΔR. ΔR é o segmento de reta que liga o ponto inicial ao ponto. Ah, o vetorzinho, te falei. Pega um vetorzinho e liga, uma flechinha que liga o ponto A até o ponto B. Já fiz aqui. Belezinha, como é que eu acho o ΔR? Então, de cara, se você lembrar que a diagonal do quadrado é lá do raiz de 2, você matou o problema. É, tio Farley, é verdade. Olha aqui, ó. Isso aqui, se eu completar, dá um quadrado. Entendi. Então, belezinha. Vamos que vamos. ΔR é diagonal do quadrado, que é lá do raiz de 2. Seria raio, raiz de 2, raio 4, raiz de 2. Belezinha. Ou, se você não lembrar, você faz Pitágoras. Claro, tio Farley, aqui é um triângulo retângulo. E a hipotenusa é o ΔR. Tio Pitch, hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O ΔR ao quadrado é 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 16 mais 16 é 32. Vamos tirar a raiz. A raiz de 32, tio Farley, 32 não é a mesma coisa que 16 vezes 2? Então vamos pensar aqui, ó. Vou até apertar mais um para você ver a resposta. Ia ficar 16 vezes 2. A raiz de 16 é 4 e o 2 não tem raiz. Show de bola. E como é que eu acho a velocidade vetorial média? ΔR sobre ΔT. Tipo, Farley, você vai fazer o item D agora? É o item D primeiro. Vamos fazer o item D primeiro. Então já fizemos o item B, vamos fazer o item D. Belezinha. Velocidade vetorial média é ΔR sobre ΔT. Quanto que é o ΔR, tio Farley? 4 raiz de 2. 4 raiz de 2 sobre o tempo. Qual é o tempo? 2 segundos. 4 raiz de 2 dividido por 2, quanto dá? 4 sobre 2. 2 raiz de 2 metros por segundo. Vamos fazer o item A agora, o ΔS. Quem é o ΔS?
O ΔS é medido sobre a trajetória. É a linha em cima da trajetória. Show de bola. Então, o ΔS seria um quarto de volta. Seria esse pedacinho aqui, ó. Um quarto de volta. Lembramos que o comprimento da circunferência é K2πr. Então, seria 2πr dividido por 4. Belezinha, tio Farley. Quanto vale o raio? O raio é 4, tio Farley. Então, ficou 2 vezes 3 vezes 4. Porque o π é 3. Porque ele falou que o π é 3. Vou cortar o 4, vai ficar 2 vezes 3, 6. Achei o ΔS. Beleza, já achamos o item A. E quem é o item C? O item C é a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Belezinha. O ΔS é 6, tá aqui. E o ΔT é 2. Show de bola, garoto. 6 sobre 2, 3 metros por segundo. Belezinha? Vira a página que tem mais um exemplo. Exemplo 2. Um carro percorre a metade de uma pista, agora é só metadinha. Horizontal e circular de raio 4 em 5 segundos. Mesmo exemplozinho, só que o cara dá meia volta. Vamos lá então, tio Farley. Então aqui para facilitar a vida. Ó, o cara saiu daqui, e deu meia volta. Tio Farley, você colocou, mas eu vou analisar só meia volta, ó, de A até C. Sabemos que o raio da circunferência é R, então aqui é rão e aqui é rão. Show de bola. Dados, 4 metros, 5 segundos, o π vale 3. Eu quero saber as mesmas coisas, só que agora é de A até C. Beleza, tio Farley. Virar. Então vamos lá. Vamos primeiro achar o ΔR, igual nós fizemos. O ΔR é o segmento de reta que liga o ponto inicial ao ponto final. Então o ΔR é a linha vermelha. Nesse caso, o ΔR é 2 raios. Ah, tio Farley, o diâmetro, é verdade. Então aqui ficou até mais coxo, ó, para calcular. Cadê você? Aqui. Cadê você? Aqui. ΔR é o diâmetro. ΔR é 2R. Show de bola. Então, quanto dá? 8 metros. Beleza. Já temos o item B. Vamos fazer o item D para facilitar. O item D é a velocidade vetorial média. Velocidade vetorial média. ΔR sobre ΔT. ΔR é 8. 8. O ΔT é 5. Então, ficou 8 sobre 5 dá 1,685, 1,6 metros por segundo. E o ΔS? Agora vamos fazer o item A. O ΔS é meia volta. Meia volta. Catiupiri. 2πr é metade. Vai dar vai dar πr. Te faz 2πr sobre... beleza. Então ficou... Corto 2 com 2, né? Vai dar 3 vezes 4, dá 12 metros. Então, o ΔS é 12 metros. Sabemos que a velocidade... Esse já é o ΔS. Vamos achar agora a velocidade escalar média, que é o item C. Sabemos que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. O ΔS vale 12. E o ΔT vale quanto? O ΔT vale 5, tá aqui do ladinho. Então ficou 12 sobre 5, que é 2,4 metros por segundo. Belezinha? Vira a página. Vamos lá, galera. Vamos entender o que é reta secante, o que é reta tangente para o nosso próximo passo. Então imagine que eu tenho um ponto P na circunferência, belezinha? A reta tangente é a reta que toca apenas um ponto à circunferência. Se eu descer essa reta azul, ela vai tocar 2 pontos à circunferência. Ela seria uma reta secante. Então a reta secante é a reta que cruza 2 pontos à circunferência. E a reta tangente cruza apenas um ponto só. Tio Farley, e se eu tiver uma superfície retilínea, uma linha reta? Aí sim a reta tangente vai coincidir com a reta que você desenhou, belezinha? Aí eu posso dizer que a reta tangente é paralela à reta desenhada. Maravilha? Vira a página. Um conceito de velocidade vetorial instantânea. Tio Farley, o que é velocidade vetorial instantânea? Velocidade vetorial instantânea nada mais é que a velocidade vetorial média quando o tempo é muito pequenininho. Entendi. Se o tempo for 0,001 segundo, é um instante, isso mesmo. Então eu vou pegar a velocidade vetorial média, que nós sabemos que é ΔR sobre ΔT, e vou pegar um tempo muito pequenininho. Ok? Duas consideraçõezinhas. Primeiro vamos lembrar de um conceito. Falamos que velocidade vetorial média é ΔR e ΔT, e sempre a velocidade média e o ΔR têm mesma direção e mesmo sentido. Beleza. Sempre velocidade vetorial média e ΔR têm a mesma direção e sentido. Então, se o ΔR for horizontal para a direita, a velocidade vetorial média é horizontal para a direita e assim por diante. Segundo ponto, a gente vai calcular a velocidade, vamos mostrar a velocidade vetorial média no desenho, mas eu não estou interessado na intensidade dela, só na direção e sentido, que sabemos que é o mesmo que o ΔR.
Então, ignora o tamanho do vetor verde que vai aparecer. Interessa para a gente só a direção e o sentido. A intensidade é no próximo slide, belezinha? Então vamos pegar lá. Em 10 segundos, professor Farley, tio Farley, em 10 segundos vamos supor que o corpinho deu meia volta. O ΔR seria o segmento de reta que liga o ponto inicial ao ponto final. Aonde estaria a velocidade vetorial média? Em cima do vermelho. Beleza, porque é a mesma direção e sentido. Não me interessa o tamanho. Belezinha. Se eu diminuir um pouco o tempo, sei lá, em 8 segundos, o ΔR estaria aqui. A velocidade estaria aqui. Em 6 segundos, o ΔR seria esse, que é o segmento de reta que liga o ponto inicial ao ponto final, e a velocidade seria esse vetor. Em 4 segundos, mesma coisa. Em 2 segundos, a mesma coisa. Tio Farley, e se eu pegar um tempo super pequenininho, que é a proposta 0,02 segundos, por exemplo? Observa no desenho, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo o amarelinho lá atrás, ó? Beleza, tio Farley, seria tipo isso, ó. Tá vendo? Como o tempo é muito pequenininho, a bolinha, ela não andou nem o tamanho dela ainda. O cara não chegou nem a dar um passo ainda. Então, quando eu desenhar o ΔR vai estar meio que em cima dele mesmo, tá vendo? Ó? Tio Farley, peguei, ó. Peguei, que seria esse carinha aqui. Acabamos de ver que a velocidade vetorial média e o ΔR tem a mesma direção e sentido. Quando eu traçar o vetor velocidade vetorial média, eu vou perceber que ele vai ser tangente à trajetória. Ah, entendi. Então a velocidade vetorial instantânea sempre é tangente à trajetória. Entendi. A velocidade vetorial média ela é secante. A vetorial instantânea ela é tangente à trajetória. Vira a página. Então vamos lá para um esqueminha de velocidade vetorial instantânea. Então tá aqui, ó. Imagine que o cara tem uma trajetória circular, ele está andando no sentido horário. Então no ponto P, a velocidade é tangente à trajetória no sentido do movimento, tá vendo? Ó? Então a direção da velocidade vetorial instantânea é tangente e tem o sentido do movimento. Vamos ver esse videozinho aqui, ó, que o tio Farley achou aqui no Facebook. Olha que bacaninha, ó. Então põe para rodar uma bolinha, tá vendo, ó? E vai tirar um pedaço da trajetória. Olha que bacana, ó. Ela sai tangente à trajetória. Depois o Farley deixa o link também na descrição do vídeo. Show de bola. E qual que é o valor da intensidade, tio Farley? A intensidade dela é igual ao módulo da velocidade escalar. É o que marca no velocímetro. O que estiver marcando no velocímetro é o valor da velocidade vetorial instantânea. Professor, mas na hora da continha, aquele V do VOAT, do V igual a V0 mais AT, o primeiro V, é o valor da velocidade vetorial instantânea. No Torricelli, a mesma coisa. Se o movimento for uniforme, a velocidade que você calcular no ΔS, ΔT, vai ser exatamente a velocidade vetorial instantânea, a intensidade dela. Belezinha? Outra dúvida que fica. Professor, e se for uma trajetória retilínea, como é que eu desenho a tangente? Nesse caso, a reta tangente, ela coincide com a trajetória, ok? Então, se a trajetória for retilínea, a reta tangente é exatamente a própria trajetória, belezinha? Então, ele está paralelo à trajetória. Show de bola? Vira a página. Então vamos ver aqui no esqueminha só para a gente ver se a gente está sabendo representar. Imagine que o corpinho vai de A para B. Isso aqui é a trajetória do primeiro slide que eu passei para vocês. E vou pegar alguns pontos escolhidos aqui, ó. Como é que eu desenharia o vetor velocidade vetorial instantânea? Lembramos que é tangente, ó. Eu desenho a tangência em cada ponto. Lembra que quando é reto, retilíneo, essa reta tangente é paralela à trajetória. Belezinha. Como o sentido é de A para B, é só desenhar os vetores. Belezinha? Lembrando que a intensidade do vetor velocidade vetorial instantânea é o que marca no velocímetro. É o resultado do VOAT do Torricelli, belezinha? Tipo, eu coloco aqui para lembrar o VOAT e o Torricelli. Show de bola? Vira a página. Vamos falar de aceleração vetorial ou vetor aceleração. Pessoal, seguinte, a aceleração nós já vimos. Aceleração é variação da velocidade. Aceleração é variação da velocidade. Mas antes a gente trabalhava só com a intensidade da velocidade. Agora sabemos que a velocidade é um vetor. E todo vetor tem direção, sentido e magnitude. Ah, é? Então a aceleração, na verdade, ela muda o quê? O vetor velocidade. Entendi, professor. E o vetor tem 3 características. Show de bola. Então vamos pensar comigo, ó. Se mudar a intensidade do vetor, a magnitude, o módulo do vetor, eu vou ter uma aceleração chamada de tangencial. Então, mudou o módulo, alterou o velocímetro, aceleração tangencial.
Se mudar a direção do vetor velocidade, ou seja, faz o cara fazer curva, se o corpinho está fazendo curva, eu tenho aceleração centrípeta, também chamada de aceleração normal. A gente prefere chamar de centrípeta, mas tem livros e exercícios que pode aparecer normal. Então, só para lembrar, alterou o velocímetro, tangencial. Fez curva, aceleração centrípeta. Lembra que essa aceleração é as duas. Porque mudar o vetor velocidade pode ser intensidade ou direção sentido. Então, a aceleração vetorial vai ser a soma da tangencial mais a soma da centrípeta de forma vetorial. Vira a página. Então, vamos falar um pouquinho só da tangencial. A tangencial, ela muda o vetor velocidade. Lembra? Altera o velocímetro. Show de bola, tio Farley. A direção dela sempre é tangente à trajetória, então é igual à velocidade. Já aprendemos o que é tangente. Então, a t e velocidade sempre vai ter a mesma direção. Show de bola, tio Farley. Qual é o sentido? Já vimos essa aceleração. Professor, pode ser acelerado. Se o movimento for acelerado, a t e v tem o mesmo sentido. E se o movimento for retardado, a t e v tem sentidos opostos. E a intensidade? A intensidade é igual ao módulo da aceleração escalar. Então, só para deixar claro, aquela aceleração do move que a gente viu até agora, nos momentos que a gente viu antes de ver vetor, é essa aceleração aqui. Então, essa aceleração você já conhece, você não pode errar. Qual a aceleração que é? É o A igual a delta V, delta T. Esse A é a aceleração tangencial. O A do Torricelli, esse A é a tangencial. O A do Voat, o A do sorvetão, é esse A que a gente está trabalhando aqui. Show de bola, não? Então não esquece, velho, é que a gente já tinha visto. Lembra? Movimento acelerado, VA tem o mesmo sinal, o mesmo sentido. Movimento retardado, VA tem sentidos opostos, sinais opostos. Belezinha. Então grava na sua cabecinha. Se mudar o módulo da velocidade, se alterar o velocímetro, tem aceleração tangencial. Vira a página. Vamos lá, galera. Vamos para aceleração centrípeta. Tio Farley ficou com frio, colocou até um casaquinho aqui. Vamos lá. Então a gente sabe que a aceleração centrípeta é responsável por mudar a direção do vetor velocidade. Faz o carinha fazer curva. Então vamos observar aqui esse desenho. Ó. Então tem um corpinho. Para ele estar fazendo uma curva, tem que estar alguém puxando para o centro, né? Ok? Não. E quando alguém puxa para o centro, ele surge uma aceleração para o centro, chamada aceleração centrípeta. Então, qual que é a direção da aceleração centrípeta? Ela é normal à trajetória. Normal na física remete a perpendicular. Se você olhar para o desenho, ele é radial, está sempre apontando para o raio. Beleza, tio Farley? E a gente percebe também que ela é perpendicular ao vetor velocidade. Ó. Então, a aceleração centrípeta e o vetor velocidade são perpendiculares. Esse azinho verde aqui está representando a aceleração centrípeta, ok? Maravilha. Qual é o sentido? O sentido aponta para o centro, está sempre apontando para o centro da trajetória. Show de bola. Para o centro da trajetória, não, para o centro da curva. Beleza? E a intensidade tem uma formulinha pronta, que é essa aqui. A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Então grava com o tio Farley. Se faz curva, tem centrípeta. Vira a página. Então vamos lá, tio Farley. Se eu tiver as duas acelerações ao mesmo tempo, como fica? Você explicou separadinho. Vamos lá. Então vamos supor que o cara está indo no sentido horário, beleza? Então o vetor velocidade é tangente à trajetória. Imagine que esse movimento é acelerado. Então a aceleração tangencial vai ter a mesma direção do vetor velocidade. Show de bola, mas faz curva, não faz? Então tem centrípeta apontando para o centro. Quem é o vetor aceleração vetorial instantânea, tio Farley? Como eu tenho as duas, vai ser a soma dos dois, ok? Tem alguns livros que chamam isso aqui de gama, chama de outra letrinha. Tem alguns livros que chamam isso aqui de alfa, para diferenciar, tudo bem? A gente pode estar chamando de A mesmo, tá bom? Então, esse A é da aceleração vetorial total, que vai ser o AT mais o ACP, ok? Então, a aceleração vetorial vai ser AT mais ACP. Show de bola, tio Farley. Como o ACP e AT são perpendiculares, beleza? Porque o raio sempre é perpendicular à tangente. Para descobrir a relação entre eles, né? Na parte algébrica é só fazer o tilpete. Chama o tilpete que ele vem ao quadrado. É AT ao quadrado, mas ACP ao quadrado. Virou a página. Então vamos lá para o resuminho. A aceleração vetorial instantânea ela é responsável por mudar o vetor velocidade. Show de bola. Sabemos que o vetor tem direção, sentido e intensidade. Então, se mudar a intensidade, ou seja, se alterar o velocímetro, tem tangencial. Se mudar a direção, faz curva, centrípeta. Então vamos trabalhar com cada uma delas. Lembrando que o A é a soma de AT mais ACP. Então, direção.
Direção da tangencial é sempre tangente à trajetória. Sentido. O sentido, se for acelerado, a T e V têm mesmo sentido. Se for retardado, a T e V têm sentidos opostos. E a intensidade da aceleração tangencial é a mesma da aceleração escalar. É o A do Voat, o A do Torricelli, o A do sorvetão. Beleza? Show de bola. Maravilha, tio Farley. E a centrípeta? A centrípeta faz curva. Qual é a direção da centrípeta? Radial. Qual é o sentido? Sempre apontando para o centro. E a intensidade? É a centrípeta, é a formulinha, V quadrado sobre R. Cuidado para não confundir a tangencial com esse A. Esse A é o total, hein? Belezinha? Show de bola. Como sabemos que a centrípeta e a tangencial são perpendiculares, quando a gente for fazer cálculozinho, a gente pode usar o tio pitch, ok? Vira a página. Então vamos aplicar isso aqui para alguns movimentos, beleza? Todos os casos possíveis a gente vai fazer. No movimento retilíneo e no movimento circular. Show de bola. O primeiro deles é o movimento retilíneo uniforme. Então imagine a motoquinha lá andando com o movimento retilíneo uniforme. Repara que a trajetória é uma reta, tá aqui a linha preta, e a velocidade não está mudando a intensidade, porque é uniforme. Percebe que o tamanho do vetor vermelho é sempre o mesmo, certo? Show de bola. Beleza, tio Farley, perguntinha, o corpinho está fazendo curva? Claro que não, o movimento é retilíneo. Se ele não faz curva, ele não tem centrípeta. Belezinha, não tem centrípeta. Show de bola. E agora, perguntinha, tá alterando o velocímetro? O módulo da velocidade tá alterando? Tá alterando o velocímetro? Não também. Então também não tem tangencial. Então o movimento retilíneo uniforme é um movimento que não tem tangencial, é um movimento que não tem centrípeta, portanto a aceleração resultante é zero, porque ele é a soma das duas. Show de bola? Maravilha, tio Farley. Então grava lá, a velocidade vetorial é constante. Esse é o único movimento que a velocidade vetorial é constante. Não muda nem direção, nem sentido, nem intensidade. Virou a página. Vamos lá, movimento retilíneo acelerado e movimento retilíneo retardado. No movimento retilíneo acelerado, sabemos que o corpinho está aumentando a intensidade da velocidade. Percebe que o Tifarley teve o cuidado de aumentar o tamanho da setinha vermelha. O Tifarley está falando de aumentar o tamanho da setinha vermelha, que é lembrando que em vetores a gente viu que a intensidade do vetor tem a ver com o tamanho da setinha. Beleza, Tifarley, show de bola. E no movimento retilíneo retardado, o cara está diminuindo a intensidade da velocidade. Percebe que a setinha vermelha está diminuindo. Belezinha, então a primeira pergunta que eu faço: muda o módulo da velocidade? Altera o velocímetro? Sim, tio Farley, claro que sim. Então, se altera o velocímetro, tem tangencial. Beleza. Tangencial aqui é para o mesmo sentido do vetor velocidade, porque o movimento é acelerado. E a tangencial aqui é o contrário, tá vendo? Ó? Porque o movimento é retardado, então V e a T têm sentidos opostos. Maravilha, tio Farley. O corpinho faz curva? Claro que não, ele é retilíneo. Se não faz curva, não tem centrípeta. Belezinha. Então aqui a aceleração tangencial tem um valorzinho, a centrípeta não tem. Então o vetor aceleração vai ser exatamente a tangencial, porque é a soma dos dois. Belezinha? Então você pegou a manha. Tem centrípeta, quer dizer que faz curva. Tem tangencial, altera o velocímetro. Show de bola? Vira a página. Então agora movimento circular e uniforme. Vamos para os movimentos circulares. Vamos lá, vamos desenhar o corpinho. Vamos supor que ele saiu daqui de cima. Então ele saiu daqui, tempo 0, velocidade v, tempo t, velocidade v, tempo 2t, velocidade v, e assim por diante. Show de bola, tio Farley. Movimento circular uniforme. Primeira perguntinha, faz curva? Faz curva? Óbvio que faz curva, é circular. Então, faz curva, tem centrípeta. Vamos desenhar centrípeta? Centrípeta é radial apontando para o centro. Tio Farley, ele muda o módulo da velocidade? Ele altera o velocímetro? Não, ele é uniforme. Se ele é uniforme, não tem tangencial. Então, vamos lá. A tangencial é zero, a centrípeta tem um valor e a aceleração total vai ser a centrípeta, porque a tangencial é zero. Vira a página. Movimento circular acelerado. Desenha aí, tio Farley, para a gente visualizar. Então vamos lá. O corpinho está com uma velocidade V, aí percebe que está aumentando a flechinha vermelha, está aumentando a flechinha vermelha. Beleza, está acelerando. O módulo do vetor velocidade está aumentando. Show de bola, tio Farley. Vamos para as perguntinhas. Faz curva? Faz, é circular. Se faz curva, tem centrípeta. Maravilha, tio Farley. Para onde está a centrípeta? Radial apontando para o centro. Maravilha, está aqui. Segunda perguntinha, muda o módulo da velocidade? Altera o velocímetro? Altera a indicação do velocímetro?
Sim, tio Farley. Então tem tangencial. Como é que eu vou desenhar tangencial? Não é acelerado? A tangencial vai ter a mesma direção e sentido do vetor velocidade, ó. Show de bola. Show de bola. Belezinha, tio Farley, desenha lá. Então, a centrípeta é diferente de zero, a tangencial é diferente de zero, e a aceleração vetorial é a soma das duas. É a soma do verde com o laranja, que tá aqui, ó. Eu peguei dois pontinhos, ó. Seria o vetorzinho roxo aqui. Aqui também teria, só que ia ficar muito poluído o desenho, belezinha? Então, a aceleração vetorial, nesse caso, é a soma das duas. Nos outros também, só que um deles é zero e acaba ficando mais simples. Uma perguntinha simples aqui. A aceleração centrípeta é constante? Aqui não, tio Farley. Por que não? Porque a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Conforme o v vai aumentando, ó, percebe que a centrípeta está aumentando, ó. Ah, visualizei. Então, vira a página. Vamos para o movimento circular e retardado. Faz um desenho, tio Farley, faz um desenho. Então vamos lá. O cara está diminuindo a intensidade do vetor velocidade. Maravilha. E aí eu faço a pergunta para vocês. Faz curva? Claro. Movimento circular. Faz curva, tem centrípeta. Maravilha. Como é que eu desenho a centrípeta? Radial apontando para o centro. Já comentamos isso, mas vamos de novo, ó. Como a velocidade está diminuindo e a centrípeta é v quadrado sobre r, percebe que o flechinha da centrípeta está diminuindo também. Diminuiu o v, diminuiu a centrípeta. Show de bola. Tio Farley, muda o módulo da velocidade? Altera o velocímetro? Sim, então tem tangencial. Como é que é a tangencial, tio Farley? Como o movimento é retardado, o v e o a têm sentidos opostos, ó. Então tá contra, tá oposto ao vetor velocidade. Maravilha. Então, como tem os dois, também vai ter qual? O resultante, né? O resultante vai ser a soma vetorial dos dois, ó. Show de bola. Então já temos todas as respostas. Tem centrípeta, tem tangencial e o A é a soma dos dois. Vira a página. Show de bola, galerinha. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da aula de cinemática vetorial. Lembre, se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like e deixe seu comentário. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau.